Estamos de volta com Conversas Cruzadas. Hoje, num cenário um pouco diferente. Estamos passando por uma reforma no cenário original do Conversas Cruzadas. Por isso, pegamos aqui um substituto, pelo menos enquanto o titular não fica pronto. É o reserva, né? Que nem no esporte. Tem o titular, tem o reserva. Estava conversando no final do bloco anterior com a Rosângela e ela levantou um ponto fundamental. Que hoje no Estado, dois pontos fundamentais, na verdade, né? Primeiro, que todo esse dinheiro que vem através de incentivo fiscal para o esporte, infelizmente a maioria desses 275 milhões desde 2005 não foram aplicados no esporte de base, e sim já em grandes eventos, em eventos assim que é mais para aparecer, na verdade, o nome, vamos supor assim, do profissional, já que está formado, do que principalmente o esporte de base. E outra é que chega um certo momento, o profissional ele não fica mais no Estado. Ele é convencido a se entregar, a se participar de outro clube, sai daqui. Isso. O que é preciso, então, para poder profissionalizar um pouco mais esse tipo de situação, para que infelizmente, isso acontece bastante no nosso estado. A gente tem grandes talentos que se destacam, só que quando eles começam a se destacar, eles são absorvidos pelo mercado de São Paulo, do Rio, de Minas, que já tem uma estrutura esportiva de negócios melhor estruturada do que de Santa Catarina. A gente discute muito no nosso trabalho essa questão dos grandes centros esportivos ou os nossos clubes. Não existe uma política bem delineada para a captação de grandes eventos, de recursos, de trabalho no dia a dia, para que eles possam ter uma renda boa, que consiga manter os seus bons atletas aqui. O Leonardo, que já morou fora, sempre discute com a gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o esporte é um grande negócio. Você tem uma estrutura, uma arena, por exemplo, como nós temos aqui, mas ela é uma arena tão bem estruturada que ela faz 4 grandes eventos no dia. De manhã eles fazem natação, patinação no gelo, depois tem um evento, uma feira, depois tem um evento à noite, um evento de música, enfim. E eles têm uma estrutura toda, um profissionalismo tal, que faz o dinheiro circular, que faz com que eles ganhem muito dinheiro com o esporte e consigam manter os seus atletas, já que não é a intenção do Estado se pagar para manter o nosso grande atleta assim, mas de possibilitar para que o nosso empresariado ele tenha algum tipo de não sei se isenção, a gente não tem uma política definida, mas algum tipo de incentivo para que ele consiga movimentar esses recursos, esses negócios, esses grandes negócios que são nossos grandes atletas, para que eles fiquem aqui. Até gostaria que o Léo complementasse. No caso, a nossa percepção é de que a gente tem que se espelhar em alguns modelos internacionais. Claro que não vai dar para trazer e aplicar aqui de maneira integral, mas muita coisa dá para se espelhar e ir adaptando. No caso dos Estados Unidos, ele tem uma política bem clara de massificação da prática esportiva, investir o recurso público no esporte educacional. E no universitário, o governo já praticamente não precisa mais aportar tanto dinheiro, porque já vem a iniciativa privada e abraça os atletas. Surpreendentemente, o Comitê Olímpico Americano ele não é sustentado pelo governo, diferente aqui do Brasil. O Comitê Olímpico Americano, o melhor e o que teve mais sucesso na história dos Jogos Olímpicos, ele é sustentado integralmente por doação da população americana e por patrocinadores. E mesmo com a crise lá, os patrocinadores não tiveram coragem de tirar o nome das suas empresas associadas ao Comitê Olímpico Americano. E aqui no Brasil, o empresário ele tem ainda um certo receio de investir nas entidades esportivas pela falta de capacidade de gestão. Ainda é incipiente, está evoluindo mais aos poucos. Bom, a nossa sugestão, no que seria pertinente o Estado investir para o esporte de rendimento, melhorar a infraestrutura, tanto de treinamento quanto de competição, fazer parceria público-privada para fomentar os espaços de treinamento e competição. Construindo um bom centro de treinamento, nós abarcaríamos vários atletas.
Não é investindo, por exemplo, um recurso num atleta anualmente, nós estaríamos beneficiando somente um atleta por ano. Se pegar esse recurso e convertir para a construção de centro de treinamento e fazer a parceria quase com a iniciativa privada para manutenção e gestão desses centros de treinamento, nós poderíamos regionalizar os centros de treinamento e, à medida que eles vão se destacando nas suas escolas, nos seus clubes, eles vão para o centro de treinamento e ficam lá. O Estado já deu infraestrutura e as empresas estão abarcando dinheiro investindo ali. Isso funciona muito bem. Eu não sei se ia funcionar tão bem como os Estados Unidos, porque... Bom, a gente sempre tem que ter um referencial. Não, claro. Tudo bem que chegar lá é uma coisa que vai anos, décadas, mas o que parece que está ficando claro aqui é que nós estamos trabalhando, como a Rosângela falou, numa pirâmide invertida. A gente está investindo uma grande quantidade de dinheiro, eu imagino que deva ser proporcionalmente ao esporte, mas já naqueles eventos mais de pontas e a base está... É isso que acontece. Não, então, é isso que eu queria até comentar. Eu conheço o centro lá nos Estados Unidos, inclusive eu tenho alguns amigos meus que fizeram parte física lá, só que enquanto nós atletas ganhávamos 20 mil reais de uma empresa privada, o atleta lá ganhava 150 mil dólares por mês para poder competir e viajar. Então, assim, o investimento é diferente. Por isso que aqui hoje nós temos um apoio do governo, porque a empresa privada ela não consegue bancar um atleta de nível mundial para representar o seu estado e o Brasil com o recurso de uma empresa privada. Hoje no surf, eu conto nos dedos os atletas que realmente recebem grana para poder viajar ao circuito mundial. E no futebol é prova disso que o sonho de um atleta aqui é ir para a Europa, ir para qualquer time, né? Porque da cultura brasileira já. Agora que o Brasil está mais forte, isso sim fortalece os clubes aqui no Brasil. E sobre os eventos, Floripa merece eventos de nível mundial também. Se as empresas privadas elas não têm condições de aportar um evento de nível mundial, a gente tem que pedir ajuda ao governo, a algum segmento, para poder a cidade receber um evento que brilhe a cidade e fale da cidade no mundo inteiro. Agora, claro, o esporte de base, não adianta a gente investir só no nível profissional e esquecer da parte de base, que é a mais importante. Eu acho que falta um equilíbrio. Um equilíbrio, sim, nos eventos mundiais e um equilíbrio também na parte do iniciante que vem aí com o sonho de ser um grande atleta. Eu acho que Floripa merece também eventos de nível mundial. Né? Quais seriam, até aproveitando aqui o professor também, quais seriam os esportes hoje que estão mais carentes desse tipo de investimento? Por exemplo, não se fala em futebol porque o futebol já é algo de sucesso aí, já totalmente independente, anda por si só, mas inevitavelmente o governo precisa investir, precisa dar aquele aporte inicial para que a coisa ande, pelo menos por um tempo, né? Quais seriam os esportes hoje que precisam realmente desse apoio do governo, porque caso contrário não vão deslanchar, vamos dizer assim? Eu tive envolvido em vários eventos esportivos, de dezembro até agora, e eu vejo que Floripa precisa muito de um investimento no skate, nas lutas principalmente, porque até agora eu realizei 2 eventos de Muay Thai esse ano, junto com o professor Gigante, Gabriel Gigante, e o professor Márcio, da Thai Brasil, e o Gigante da Chute Box. E eu vejo que o pessoal da luta batalha muito por uma coisa muito pequena, sabe? E o esporte é maravilhoso, é moda, todo mundo quer, você vai na academia emocionante, você vê médico, você vê umas gurias lindas saindo na porrada, entendeu? Não, claro, com lado tudo... bom de falar, né? Lado bom. Eu vi entendeu? também um evento desse, até para cobrir matéria aqui para televisão, cobrindo matéria, e realmente o pessoal fica na competição ali, mas acabou um respeito, é uma forma também de aprender a como ser derrotado, né? Não, é alucinante, é uma educação ali que você está no limite e no final de uma luta está todo mundo se abraçando. Isso é um exemplo de humildade, entendeu? De compreensão, o que é o esporte. Então eu vejo o skate, eu vejo o Muay Thai, o Jiu-Jitsu também, eu vejo o remo. Nós temos aqui uma grande atleta que não está aqui, está no Flamengo, no Rio de Janeiro, a Gabriela, se eu não me engano. Fabiana Beltrame. Beltrame.
Inclusive, tive uma conversa com o irmão dela, tentando buscar apoio de empresas privadas para... que historicamente aqui sempre teve uma... Em Florianópolis sempre teve um apoio, né? É um ícone no Brasil. E hoje meio que... O surf, ele recebe bastante recurso para fazer eventos, então acho que o surf está, de todos esses esportes aí, é o esporte que mais recebe, por isso que tem bastante eventos de nível nacional e internacional. Acho que tem que quebrar essa coisa que é só o futebol, né? Eu acho que, tem atletismo, tem toda essa área. Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade, né? Tem que ter projetos sociais para todo mundo. Precisa não um só equilíbrio. Ficar pensando só em futebol, é um equilíbrio, como você estava falando antes. Acho que o equilíbrio em cima das próprias federações que são responsáveis pelos eventos. Tânio, primeiro assim, eu gostaria até de parabenizar a questão do surf, que muito nos alegra, é que é uma das modalidades que mais consegue recurso da iniciativa privada, inclusive, também do governo, mas que consegue captar e trazer, está conseguindo até ajudar as nossas outras federações a ter um conceito um pouquinho diferente dessa relação do recurso, da captação de recursos da iniciativa privada e do governo. Então, a gente deve bastante em Florianópolis, em Santa Catarina, a modalidade de surf, e a gente é muito grato a isso, por essa mudança desse conceito também, porque a gente ganha muito com isso. Mas, em relação à dificuldade, ao apoio a que modalidades que a gente percebe, gente que trabalha com o esporte de modo geral e que trabalha com a legislação que diz respeito aos esportes no Estado, a gente sabe que, primeiro, a gente tem que apoiar as modalidades do Programa Olímpico, né? É uma das prioridades do Estado em relação à política nacional de esporte, em relação à política internacional. Então, todas aquelas modalidades que compõem o programa olímpico, elas têm prioridade. Dentre elas, como o professor José falou, o atletismo. O atletismo é uma modalidade muito barata de se apoiar. E nós temos, o nosso povo brasileiro tem uma capacidade, uma vontade, uma garra e um biotipo mesmo para o atletismo, que a gente acha um pecado que não seja melhor aproveitado, né? E é um esporte que precisa, ele é muito popular no país, mas que precisa bastante de recurso. Mas, assim, do programa olímpico, tirando o basquete, que é mais conhecido, o voleibol, quase todas as modalidades precisam de um aporte. Eu acho que, no fim, precisa organização. Gestão. Uma pessoa que realmente... das federações, Exato. Até o Estado, até todo mundo. Se a Federação de Surf está na frente, é porque eles se organizaram. A gestão da Federação de Surf Tânio, é diferente. mas aqui, olha, me parece que ficou bem claro que tanto a Rosângela quanto o Leonardo, que trabalham, são funcionários públicos e dão a vida para isso, Claro. Eles estão, assim como eles, vários outros funcionários que trabalham exatamente com isso, parece que eles têm o mesmo consenso, assim, de que sabem o caminho. Mas há uma dificuldade aí, de repente, quando vocês chegam lá para o gestor e falam, olha, eu acho que o caminho é esse. E eu tinha até curiosidade de saber qual é, assim, por exemplo, o que eles acham disso quando eles falam, olha, o caminho às vezes é esse, né? Mas isso nós vamos ficar sabendo depois do intervalo.